Ok? Próximo crime, pessoal. Ok. Artigo 304 do nosso CPM. Apropriar-se, tá? De dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo ou comissão, recebeu por erro de outrem. Muito bem. Pena, reclusão de 2 a 7 anos. Beleza. Professora, que crime que é este? Este é o crime de peculato, apropriação. Olha que legal. Peculato, apropriação por erro de outrem, tá? Esse aqui, galerinha, é uma modalidade especial do peculato apropriação, é isso aí. O artigo 304 do CPM é a modalidade especial do peculato apropriação. Que modalidade especial é essa, prof? Quando o funcionário público, quando o militar, apropria-se de bens, dinheiro ou valor que é entregue à repartição pública por erro de outra pessoa, ok? Então, imaginemos que, olha a seguinte situação, o agente vai até o batalhão de trânsito para efetuar o pagamento de multas que lhe foram aplicadas. Então, nós sabemos que o batalhão de trânsito da Polícia Militar não recebe penas de multa, né? Ali não é o local competente para recebimento dessas penas, desses valores, ok? Então, o batalhão de trânsito não tem competência para receber, né, os valores das multas aplicadas. Mas o outrem não sabe disso. Ele acredita que o batalhão de trânsito é o lugar competente. Então, o que é que ele faz? Ele chega até o batalhão, fala lá pro militar, olha, eu tô aqui para pagar essas multas. O cara fala, beleza, fechou, bora receber. O senhor precisa de troco? Não, melhor ainda, que eu também não tenho troco para lhe dar agora. E ele recebe essa multa. O que é que ele faz com essa multa? O valor dessa multa está na mão dele. Ele apropria. Ele pega para ele. Mas ele só pratica este crime de peculato apropriação em razão o quê? De erro de outrem. Qual era a conduta do militar? Alertar o cidadão. Falar, camarada, aqui não é local competente para efetuar o pagamento de multa, né? Mas não, ele não alerta o agente. Ele recebe esta multa porque o agente está em erro, tá? Ele recebe e se apropria. Facinho, tá, galerinha? Esse é o 304, peculato apropriação por erro de outrem. Olha só. Pratica este crime o funcionário público militar que no exercício da sua função conhecedor do erro do particular, recebe dele dinheiro ou qualquer outra utilidade, com a intenção de tomar para si o que lhe foi entregue e confiado à administração pública. Ou seja, ele mantém o outro em erro, porque a intenção dele é apropriar-se daquilo que enganosamente, daquilo que equivocadamente foi entregue à administração pública, ok? Então, o crime aqui é apropriar, tomar para si aquilo que equivocadamente, aquilo que por erro foi entregue à administração. Belezinha? Olha só, exemplo, é aquilo que nós acabamos de falar, tá? Entrega de bem em repartição pública equivocada, entrega de bens que não estão mais sendo recolhidos pela administração pública ou pagamento de uma multa em local indevido. Belezinha? Agora, prof, quais são os requisitos para caracterizar o crime do artigo 304? Quais são os requisitos para caracterizar o crime do artigo 304 do CPM? Primeiro, tem que existir o erro do particular. Então, os requisitos são 2. Erro do particular somado a recebimento indevido.
do valor ou utilidade por parte do funcionário público, conhecedor do erro do particular. E lógico, este recebimento, ele transforma-se em apropriação. Por parte do funcionário público. Ok? Fechou? Bora! Né? Então, olha só. Aqui é aquela classificaçãozinha para nós compreendermos esse tipo penal. Bora, vamos lá. Sujeito ativo é militar, é o funcionário público, ok? É o militar, é o funcionário público ou civil que pode o quê? Estar praticando este crime em conluio com o funcionário público. Sujeito passivo é a administração militar, é o Estado. Elemento é o dolo, elemento subjetivo é o dolo, ok? 304 não tem espaço para culpa, é somente o dolo. Não admite modalidade culposa, ok? A professora, mas o funcionário público recebeu por erro, mas o funcionário público também não sabia que ali não era local devido, não. Ele recebeu e deixou ali para entregar para o seu superior. Beleza, ele agiu de maneira culposa. Se não existe a previsão culposa, não existe crime, ok? Se não existe a previsão culposa de um crime e o agente pratica essa conduta culposa, qual é a consequência? Não existe crime, por falta de previsão legal. Por falta de previsão legal, ok? Objeto ou elemento subobjetivo é a conduta. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade mediante erro de outrem. Os objetos jurídicos vai recair sobre o bem jurídico protegido, é a moralidade da administração. E objeto material, sobre o que recai essa conduta? Vai recair sobre bens ou dinheiros, a depender do que o particular entregar equivocadamente à administração pública. O momento consumativo é um crime material, tá? Ele só vai estar consumado, pronto e acabado com a efetiva entrega do bem e apropriação por parte do funcionário público. Como é um crime material, nós vamos sim admitir a tentativa, ok? Pessoal, bora aqui agora, deixemos peculato e migremos agora para concussão. E junto com concussão, excesso de exação e desvio, é isso aí. Então, junto com concussão, nós temos concussão, excesso de exação e desvio, ok? Olha só, como que nós identificamos, professora, o crime de concussão? O crime de concussão nós identificamos com esse verbinho aqui, ó, exigir. Exigir, tá bom? Então, exigir. Sempre que o funcionário público exigir uma vantagem, nós vamos estar diante do crime de concussão, ok? Professora, como que eu sei se o funcionário público está exigindo? Pelo comportamento dele, pelo tom de voz, ok? Se ele fala assim, olha, deixa aí um troquinho para mim, né? Para nós agilizarmos a sua situação. Você me ajuda, eu lhe ajudo. Isso é exigência? Não, isso não é exigência, ok? Isso é dica, né? Não é exigência, é dica, não é. Agora o funcionário fala, olha, eu quero, eu exijo, ou você deixa isso aí pra mim, ou a sua situação vai ficar feia aqui comigo na ponta da minha caneta. Isso é exigência, ok? Então, exigência tem uma dureza maior, um rigor maior, uma aspereza na fala do
funcionário. Então, falou em exigir, falou no crime de concussão. Concussão, exigir. Concussão, exigir. Exigir, concussão. Ok? Então, vamos lá. Artigo 305. Concussão. Tá? Concussão é igual a exigência. Vamos fazer a leitura, então? Olha só. Exigir, olha aqui, grandão. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente. Ou seja, o próprio funcionário público exige ou ele o faz por terceira pessoa, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Galerinha, isso aqui é muito importante, tá? Ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas sempre em razão dela, tá? Fora da função, num dia de folga, o funcionário lhe encontra no supermercado, lhe encontra no restaurante e faz a exigência. Ele está no exercício da função? Não, está fora da função. Mas essa exigência, ela se dá por conta da função, em razão da função que ele exerce, ok? Agora imagine que ele, ou mesmo antes de assumir, fala, olha, é o seguinte, eu passei no concurso público, eu vou assumir determinado posto, eu vou assumir determinado cargo. Quando estiver lá, eu posso lhe ajudar. Se você me ajudar agora, então eu exijo que você faça um adiantamento para mim aí de 10 mil reais, para assim que eu assumir o meu cargo, eu resolver aquela paradinha lá para você, ok? Então pode, mesmo que fora da função ou antes de assumi-la, ok? Mas sempre em razão dela. Exige o quê? O que ele vai exigir? Uma vantagem indevida, tá bom? Aqui, desculpa. Aqui, quando nós falamos em vantagem indevida, nós temos um leque de opções. Aqui eu posso ter uma vantagem patrimonial, tá? Posso receber uma lancha de presente, né? Aqui eu posso receber uma quantia em dinheiro. Eu posso receber o quê? Favores. E assim infinitamente, tá bom? Vantagem indevida, tá? Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Então, este aqui é o criminho da concussão. Concussão, galerinha, exigir. Exigir o quê, professora? Vantagem indevida. Exigir, cara feia, vantagem indevida. Mesmo que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, tá? Olha só, então o crime de concussão, ele consiste na exigência, direta ou indireta, do funcionário público em receber da vítima uma vantagem indevida. Essa vantagem indevida pode ser para si ou para outrem. Vantagem essa exigida em razão da função, estando ou não no exercício dela. Isso é muito importante. Exigida em razão da função, estando ou não no exercício dela. Isso é irrelevante. Se ele está em exercício ou se ele ainda não assumiu. O que é relevante? Que essa exigência tem que ser realizada em razão da função. Ok? Pois bem. Vamos lá. Prosseguindo, né? Prosseguindo aí para concussão. Bora, galerinha, ó. Aqui algumas compreensões do texto da lei, tá? Exigir significa forçar um recebimento, né? Forçar uma vantagem indevida. Mas quando fala forçar, não estamos falando em ameaça, ok? Estamos falando em aspereza, em rigidez, tá? No momento de cobrar essa vantagem indevida. A exigência, ela pode ser explícita, revelando o mal, né? Ou implícita. Ele fala assim, olha, ou você me passa este valor, ok? Ou
a sua situação aqui vai ficar feia, da seguinte maneira. Ele deixa bem claro o malefício que a vítima vai enfrentar. Ou ele fala, olha, me passa esse valor, senão a sua situação aqui não vai ficar boa. Ele apenas exige, mas não revela à vítima qual é o mal que a vítima terá de suportar. A vantagem pode ser para si ou para outrem, ok? A vantagem ela pode ser para si ou para outro. Exigir para si ou para outrem, ok? Ela pode exigir uma vantagem para um amigo, para um esposo, para uma esposa, para uma irmã, para um colega de trabalho, para um filho, tá? Ok. Direto ou indiretamente. Olha só, com essa previsão, a vantagem devida pode ser exigida diretamente pelo funcionário. Ou ainda ele pode fazer-se intermediário, pode pedir que terceira pessoa vá e cumpra essa exigência em seu nome. Em razão da função. Isso aqui é muito legal, galerinha, aquilo que nós acabamos de falar. Significa que para o cometimento deste crime, não é necessário que o funcionário público esteja no exercício da função, nem tampouco que já esteja em exercício. Basta que a exigência seja em razão dela. Assim, no momento da conduta criminosa de exigir a vantagem devida, pouco importa se o funcionário esteja de folga, de licença ou no horário de almoço, por exemplo. Ou ainda, que não tenha assumido a sua função. Tá? A vantagem devida nós já vimos que é um leque de situações, né? Este crime é crime formal, ele consuma-se, pessoal, no momento da exigência, ok? Sendo assim, a entrega da vantagem vai caracterizar mero exaurimento do crime, ok? Quando que este crime, professor, está pronto, acabado e consumado? Com a mera exigência. Funcionário público exigiu, crime está pronto, acabado e consumado. E a entrega da vantagem? É mero exaurimento do crime. É mera conclusão da conduta criminosa, sem nenhuma implicação em relação ao momento consumativo do crime, tá? Agora, pessoal, né, a classificaçãozinha da nossa classificaçãozinha do crime de concussão. Bora, é muito crime, professora, já, né? Vamos lá, compreendendo o tipo penal. Sujeitos deste crime: militar, funcionário público ou civil, belezinha? A administração militar, né? Sujeito passivo e administração militar é o Estado. Os elementos: subjetivo, que é o dolo. O elemento objetivo: exigir vantagem indevida, né? O objeto jurídico: esse crime, o bem que está sendo tutelado é a administração, a moralidade da administração pública. O objeto material: este crime vai recair sobre a vantagem indevida que é exigida pelo funcionário público. E o momento consumativo: é um crime formal. Só que em que pese crime formal, porque ele se consuma com a mera exigência. Mas em que pese esse crime formal, vai admitir a tentativa. Como, professora? Pela modalidade, vai admitir modalidade tentada, se essa exigência dar-se por meio escrito. Imagine que o funcionário público resolva escrever uma carta exigindo essa vantagem devida. E essa carta seja interceptada ou não chegue até as mãos do destinatário. Modalidade tentada. Loucura, né? Mas a doutrina fala que entende que existe. Então existe, não é verdade? Agora, se de fato ocorre, aí não, né, galerinha? Aí não, porque perde um pouco a eficácia da própria exigência, né? Porque o crime de concussão, ele é revestido com um pouco de ameaça. Então, esse exigir do funcionário público impõe uma certa ameaça, amedronta a vítima, a ponto de forçá-la a ceder à vantagem devida solicitada, ok? Agora, excesso de exação. Quando nós lemos aqui excesso de exação, o que nós podemos entender? Excesso, professora, na cobrança, ok?
Belezinha? Então, ó, excesso de exação é o excesso na cobrança, ok? É o exagero do funcionário em realizar uma cobrança, tá? Cobrança do que, professora? De imposto, taxa ou emolumento, de que sabe ser indevido. Ou quando devido emprega na cobrança o meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Então, olha só. Aqui nós temos duas condutas, ok? Aqui nós temos duas condutas no excesso de exação, tá? Com licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, em 2022 sou especialista em concurso público e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concurso? Primeiro, tá, o nosso diferencial primeiro, preste atenção, tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração e ferramentas de administração, mais precisamente administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos, é isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério, se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir às nossas videoaulas, ou essas videoaulas da internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, né? Super vencedora para a galera, né? Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$ 25, curso completaço, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então venha estudar conosco aqui na LAC Concurso.